Olá pessoal, sejam bem-vindos à parte 2 do nosso curso de hidrostática. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pressão, ok? Então vamos lá. Toda vez que a gente aplicar uma força sobre uma superfície qualquer, a gente vai ter uma coisa que a gente chama de pressão sobre essa superfície. Então nós vamos definir pressão aplicada por uma força F sobre uma área A pela relação força sobre área. Okay? Então, as grandezas físicas relacionadas à pressão exercida pela força, a força e a área da superfície. Okay? Então, percebam que a gente tem aqui a área no denominador, então vai significar que quanto maior a área, menor vai ser essa pressão, e quanto menor essa área, maior vai ser essa pressão. Ok? Então, a unidade que a gente vai trabalhar para pressão no SI é o Pascal ou Newton por metro quadrado, faz uma ou outra, tá? E esse conceito de pressão, como eu disse, está relacionado a essa área de contato, essa área onde a força é aplicada. Então, se essa área ela for menor, a pressão vai ser maior, tá? Então, alguns conceitos que rodeiam o nosso, permeiam o nosso dia a dia, como por exemplo, o uso de uma faca, né? A faca, a gente vai usar o lado afiado da faca para cortar, porque ele tem menor área, portanto ele tem maior pressão, ok? Então, a gente tem aqui o nosso cartoon, nosso desenho, né? Dois personagens aqui no Maria Movediça. Esse daqui tem uma área de contato menor com a areia movediça, portanto ele afunda mais rápido, tá? Se eu distribuir a força, ou seja, se aumentar a área de contato, então ele vai afundar mais devagar, ok? Vamos pegar aqui um exemplo para a gente ver como é que isso se aplica. Para caminhar na neve, você usa sapatos parecidos com raquetes de tênis, ou seja, calçados que têm uma grande área de contato, tá? Por que isso facilita a caminhada? Os sapatos gigantes assustam os ursos polares das redondezas e a caminhada segue tranquila. Lógico, né? O nosso urso polar aqui, né? A grande área de apoio distribui a força e diminui a pressão sobre a neve, impedindo o caminhante de afundar. A grande área de apoio aumenta a pressão? Não, né? A área, quanto maior a área, menor a pressão. Então, grande área, menor pressão, ok? Então é só fazer a relação inversa, ok? Bom, para a gente, para o nosso curso de hidrostática, a parte de pressão ela vai ser aplicada quando eu faço uma coluna de líquido ou até uma coluna de gás, quando a gente vai ver já já, tá? Então, a pressão exercida na base por uma coluna de líquido, como por exemplo nesse recipiente aqui, o peso dessa água no fundo gera uma pressão que a gente vai chamar de pressão hidrostática. Essa pressão hidrostática, se a gente aplicar aquela fórmula pressão igual a força vezes dividido pela área, e considerar que essa força é exercida pelo peso, porque isso aqui está na vertical, a gente vai chegar nessa equação aqui. Pressão igual a densidade do líquido, a aceleração da gravidade, como eu disse, tem alguma coisa a ver com o peso, vezes a altura da coluna do líquido. Se a gente for parar um pouquinho aqui, ó, densidade do líquido e a gravidade são duas constantes relacionadas ao líquido e à própria aceleração da gravidade. Portanto, essa pressão ela vai depender exclusivamente dessa altura h. Então, quanto maior a altura da coluna do líquido, maior vai ser a pressão exercida no fundo do recipiente. Tá? Aqui as grandezas, P é a pressão hidrostática, a densidade do líquido, agora tudo padronizado, né? Quilograma por metro cúbico, G é a aceleração da gravidade, H é a altura da coluna do líquido também, aqui ó, padronizado em metros, ok? Bom, como eu disse, quem determina a pressão hidrostática é a altura da coluna de líquido. Vamos pegar essa situação onde eu tenho 3 barris, né? 3 furos, a gente vai perceber que onde eu tenho maior coluna, eu tenho maior pressão. Portanto, o alcance aqui ele é maior porque o líquido sai com maior pressão. Sai com maior pressão por quê? Porque essa altura ela é maior
no caso 3 do que no caso 1 e 2. Ok? Então, quanto maior o H, maior a pressão. Tá? Vamos lá. Eu tenho uma situação como a pressão ela é dada pela altura. Se eu tiver uma consequência da aplicação da pressão hidrostática, é que se eu tiver um recipiente como esse aqui, com 3 colunas de líquido, se isso aqui for o mesmo líquido, eu vou ter a mesma pressão, independente da forma do recipiente. Então, essa altura da coluna aqui, ela vai ser sempre a mesma, porque esse líquido é o mesmo e isso aqui está em uma situação de equilíbrio. Então, como as alturas são iguais, teremos também pressões iguais, ainda que os recipientes tenham essas formas meio estranhas aqui. Tudo bem? Então, essa é uma consequência da definição da pressão hidrostática. Tá? Bom, como é que a gente vai aplicar esse contexto aqui desse equilíbrio quando eu tiver tubos abertos aqui e interligados? Tá? Se eu tiver o mesmo líquido, eu vou ter a mesma altura. Se eu tiver líquidos diferentes, o que vai acontecer? O líquido mais denso vai ter uma altura menor, porque ele é mais concentrado. Lembra lá da aula de densidade. Bom, vamos aplicar isso aqui. Como é que a gente vai aplicar? Então, vamos ao nosso exemplo de aplicação. Aqui. Como é que isso vai acontecer na prática? Tá? Então, eu tenho um tubo, tá? Esse tubo aqui. Eu tenho dois líquidos não miscíveis, tá? Não se misturam. Eles estão em equilíbrio hidrostático. Esse equilíbrio hidrostático significa que a pressão nesse ponto aqui, que eu vou chamar de P1, é igual à pressão nesse ponto aqui, que eu vou chamar de P2. Tá? E essa condição de equilíbrio aqui, ela me traz o seguinte: a pressão 1 é igual à pressão 2. Se eu pegar aqui e fizer uma colinha na nossa fórmula de pressão, pressão não é densidade, gravidade e altura. Então aqui a pressão 1 vai ser a densidade 1, a aceleração da gravidade, a altura do líquido 1. Tá? O P2 vai ser a densidade 2, a gravidade e a altura do líquido 2. Tá? Da coluna do líquido. Né? Essa coluna tomada a partir dessa fronteira que eu estabeleci aqui, que é a separação dos dois líquidos. Daqui para cima eu vou medir as duas colunas de líquido. Corta a aceleração da gravidade, ela como os dois lados. E eu fiquei agora com a seguinte igualdade: densidade 1, altura 1, densidade 2, altura 2. Densidade do líquido 1, 0,6. Está aqui, ó. Okay? Líquido 1 tem uma densidade de 0,6. Altura do líquido 1, 34 centímetros. Vezes 34 é igual a densidade do líquido 2, ele quer que você calcule, D2, vezes a altura do líquido 2, que é 2 centímetros. Portanto, a densidade do líquido 2 vai ser 20,4 dividido por 2. Isso aqui vai dar 10,2 gramas por centímetro cúbico. Ok? Percebam que eu cortei a gravidade, então eu ignorei qualquer tipo de mudança de unidade. Tá? Isso pode acontecer, eu não preciso mudar nada aqui. Do jeito que o programa me der os dados, eu posso trabalhar sem nenhum tipo de preocupação. Okay? Então vamos lá, continuando. O que é a pressão atmosférica? Tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre pressão bem rápido, pressão atmosférica, para a gente entender um pouquinho o que é pressão absoluta. Tá? Bom, a pressão atmosférica, a pressão hidrostática vai ser dada pela coluna de líquido, tá? De um líquido confinado num recipiente. Se eu pegar, pensando, trazendo isso daí para a nossa atmosfera, eu também tenho uma coluna, só que não é uma coluna de líquido, é uma coluna de ar, uma camada de ar que envolve a Terra. Essa camada de ar também vai exercer uma pressão sobre nós. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, cidade A, São Paulo, tá? E a cidade B aqui, desculpa, ao contrário, né? Cidade B, São Paulo, cidade A, Santos, tá? Eu vou perceber que eu tenho uma coluna aqui, né? Coluna A, maior que a coluna de gás de B. Então,
coluna A maior que a coluna B, então eu tenho uma pressão hidrostática aqui, uma pressão atmosférica aqui, maior do que uma pressão aqui. Tá? Isso notável, né? Quando eu desço para o litoral, eu percebo que a pressão muda, começa a mudar quando o meu ouvido ele sente, né, aquele desconforto ocasionado justamente por esse aumento de pressão externa, ok? E a gente tem aí o festival de bobeira, né, como diz nosso grande filósofo Galvão Bueno, né? Jogar na altitude é difícil porque o ar é rarefeito. O ar é rarefeito porque eu tenho uma coluna menor, né? Lembra que eu tenho tudo, inclusive essa camada de ar sendo puxado pela gravidade, então eu vou ter uma concentração de ar maior aqui do que aqui. Tá? Então a pressão é menor, a quantidade de oxigênio é menor e assim por diante, ok? Então a coluna de ar na cidade de A é maior, portanto a pressão atmosférica ali também é maior, ok? Então sinteticamente a gente vai trabalhar com esse conceito de pressão atmosférica, tá? Bom, vamos voltar para pressão hidrostática. Então, um bombeiro está atuando em uma operação de salvamento. Ele está mergulhado a 8 metros de profundidade. Então, vou colocar aqui meus dados do problema, certo? A profundidade 8 metros, tá? E um lago. A pressão atmosférica local então, vou colocar aqui, ó, PATM é igual a 1 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado, tá? Calcule a pressão absoluta. O que é pressão absoluta? Não falei ainda, mas vou falar já já. Então, vou colocar aqui, ó, P absoluta, tá? A qual está submetido o bombeiro. Eu dou o G aqui, 10 metros por segundo ao quadrado, tá? E também a densidade da água. Densidade da água, 1 vezes 10 ao cubo, quilograma por metro cúbico. Tudo padronizado em unidade ACI, tá? Metro, Newton por metro quadrado, metro por segundo ao quadrado, quilograma por metro cúbico, ok? Bom, se eu não pensar nessa pressão absoluta, vou ignorar essa pressão absoluta. Se eu pensar só na questão do bombeiro mergulhado na água. Então ele está mergulhado na água, tem uma pressão sobre ele, que é a pressão da coluna de água. Essa pressão é igual à densidade do líquido, 1 vezes 10 ao cubo, tá? Vezes a aceleração da gravidade, vezes a altura da coluna. Tá? Aqui a conta não precisa muito, né? Muita sofisticação aqui, ó, 3 mais 1 dá 4. É só lembrar de multiplicação de potência de mesma base. E essa pressão sobre ele, decorrida só da coluna de líquido, é 8 vezes 10 a quarta. Bom, mas eu tenho essa história de pressão absoluta. O que é isso? Se eu pensar, ele está mergulhado dentro da água. Então eu tenho essa pressão aqui, e é a pressão que está aqui no fundo, né? 8 metros. Eu tenho essa pressão que é relativa a essa coluna de água, essa coluna de líquido. Mas eu não posso esquecer que aqui fora eu tenho a pressão atmosférica. Então eu vou chamar de pressão absoluta, essa pressão absoluta, a pressão atmosférica, tá? Mais a pressão exercida pela coluna do líquido. Ou seja, essa pressão absoluta aqui vai ser igual a 1 vezes 10 a quinta mais 0,8 vezes 10 a quarta. Tá? Muito cuidado, porque para somar, se para multiplicar e dividir é fácil, para somar e subtrair nem tanto. Eu tenho que ter a mesma base e o mesmo expoente. O expoente aqui é 5, aqui é 4. Opa, desculpa, já estava transformando. Aqui é 8 vezes 10 a quarta, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar isso daqui para 10 a quinta. Então, a pressão absoluta aqui vai ser 1 vezes 10 a quinta, mais... Bom, agora vai aparecer o 0,8 aqui, que eu preciso de 5, então eu vou dar uma casa aqui. 0,8 vezes 10 a quinta. Isso aqui vai me dar uma pressão absoluta de 1,8 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado ou Pascal. Tá? Então, essa pressão absoluta é a soma da pressão atmosférica mais a pressão da coluna de líquido. Tá? Eu vou fazer um rascunhozinho aqui do lado. Ó, tá? Se eu pegar somente água, eu vou ter que a pressão de uma coluna de água é igual a dGH. Densidade 10 ao cubo
o G é 10. Se eu jogar aqui uma coluna de 10 metros de água, ó, 3, 4, 5. Então, a pressão de uma coluna de água é igual, a pressão de uma coluna de água de 10 metros é igual a uma pressão atmosférica. Isso aqui é a pressão atmosférica, tá bom? Então, na prática, eu posso fazer o seguinte, eu pego o número que eu tenho aqui, por exemplo, 8 metros, tá? Divido por 10, isso aqui vai me dar 0,8. 0,8 dá pressão atmosférica. Eu somo com uma pressão atmosférica e digo que a pressão absoluta é igual a uma pressão atmosférica mais 0,8 da pressão atmosférica. Ou seja, a pressão absoluta vai ser 1,8 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. Então, em se tratando de água, eu não precisaria fazer todo esse cálculo aqui. Eu poderia fazer essa relação aqui de 10 para 1. Tá? Pega o valor que ele te deu, divide por 10, tá? E soma com 1. Só isso. Ok? Vamos lá, próximo exercício. Agora eu vou inverter, né? Eu tenho a pressão no fundo. Então, vou desenhar aqui, ó. Eu tenho a pressão lá no fundo. Aqui é meu recipiente. Está falando aqui, ó, que o bloco repousa no fundo de um lago, onde a pressão é 3 vezes 10 a quinta. Então, eu tenho uma pressão absoluta aqui, ó, que é 3 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. Ok? Lembra que fora é sempre 1 vezes 10 a quinta. Tá? Eu quero descobrir essa profundidade aqui, ó, tá bom? Ó? Sabendo que a pressão da superfície do lago é, isso aqui é a pressão atmosférica. A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. A aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Determine a profundidade. Ou seja, ele quer saber a altura dessa coluna de água. Tá? A densidade da água aqui está em grama por centímetro cúbico. Vou transformar, tá? Lembra, para transformar é só colocar um 10 ao cubo. Ok? Ou seja, só multiplicar por 1000. Tá? O G é 10 metros por segundo ao quadrado. A pressão atmosférica, 1 vezes 10 a quinta. E aí eu usaria a fórmula da pressão absoluta. Pressão absoluta é igual a pressão atmosférica mais dGH. Então, vai ficar 3 vezes 10 a quinta igual 1 vezes 10 a quinta mais densidade da água 3, 10 a terceira. O G é 10, eu quero calcular o H. Tá? Pega aqui, ó, só essa pressão, tá? Absoluta menos ATM. 3 menos 1, 2 vezes 10 a quinta, que é igual 3 mais 1, 4, 10 a quarta H. Portanto, o H é 2 vezes 10 a quinta, dividido por 10 a quarta. Tá? A divisão, potência de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes. 2 vezes 10, 20 metros. Tá? Dá para usar aquela relação que a gente usou agora há pouco lá? 10 metros, uma coluna de 10 metros equivale a uma pressão atmosférica. Tudo bem? Então vamos lá. Se eu pegar aqui, ó, o total é 3. Se eu tirar a parte de fora, eu vou ter somente do líquido. Somente no líquido. Certo? 3 vezes 10 a quinta menos 1 vezes 10 a quinta. Ou seja, eu tirei a pressão atmosférica do lado de fora. A pressão atmosférica. Lógico que se a atmosférica pode estar do lado de fora, né? Bom, sobrou 2 vezes 10 a quinta. O que é isso aqui? Isso aqui é a pressão somente do líquido. Tá? Então, o que eu faço? Cada 10 metros equivale a uma coluna, é uma ATM. Então, aqui eu tenho duas pressões atmosféricas, 2 vezes 10. Então, a altura vai ser 2 vezes 10. A altura vai ser 20 metros. Como eu disse, você pode fazer por esse método aqui, já sabendo quanto vai dar o exercício. Ok? Bom, gente, terminamos a parte 2, tá? Agora vamos
começar a parte 3. Até a próxima, ok?